Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. O vídeo hoje é um pouquinho diferente. Recentemente eu postei aqui na aba comunidade do YouTube, deixei lá uma postagem para que vocês deixassem dúvidas, que eu ia fazer um vídeo resposta respondendo algumas dúvidas de vocês. E aqui estou eu, tá? Então o vídeo hoje é bem rápido, respondendo algumas dúvidas de uma galerinha que deixou algumas dúvidas no meu post aqui na aba comunidade do YouTube, tá? Bom, lembrando, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like para me ajudar aqui, compartilha com os amigos. Se você tem algumas dúvidas sobre áudio, tenho certeza que seus amigos que também estão estudando também vão ter essas dúvidas, então compartilha com eles para me ajudar aqui. Lembrando que todos os meus cursos aqui embaixo na descrição você encontra curso de mixagem, masterização, de Studio One, de Isotope Ozone, Melodyne, afinação de voz, um monte de coisa. Então dá uma chegada aqui embaixo também, tá bom? Então vamos lá para a primeira dúvida. A primeira dúvida é do @RSS2333. Ele perguntou, aquele plugin The God Particle realmente é bom para masterização? Aliás, para o canal Master, né? Bom, vai minha resposta. Qualquer plugin é bom para qualquer coisa, tá? Desde que você saiba aonde você quer chegar. Eu vou dar a minha opinião aqui para não ficar uma resposta tão vaga, tá? Mas o que acontece? Ele realmente foi feito para somas de sinais, então você vai colocar ele no seu canal Master ou no seu canal de buses, onde vão vários sinais complexos para dentro dele, tá? E ele promete, né, trazer algumas melhorias, tanto na parte de compressão, de equalização, ele tem um limiter, ele tem várias questões de saturação sensível dentro dele que vão fazer o seu áudio dar uma inflada, tá? O que acontece? O que eu aconselho vocês é sempre tomar cuidado com a necessidade que vocês têm, tá? E também com a questão do marketing, tá? Aonde vocês estão consumindo isso, quem falou que isso é o melhor plugin do mundo para o canal Master, se funciona, se não funciona. Recomendo sempre que vocês tirem a própria conclusão. Eu, particularmente, não gosto desses tipos de plugin, tá? Mas é uma coisa bem pessoal, bem particular. Eu não curto plugins onde você gira um botão e ele já promete que está entregando um monte de coisa. Principalmente se você está iniciando. Se você já tem a experiência, é um super plugin, tá? Mas se você não tem experiência e você está estudando, você precisa saber o que o processamento está fazendo no seu áudio. Afinal de contas, você está em processo de desenvolvimento. Esses plugins que viram um botão e você já entrega aquele som, pode servir para você entregar alguma coisa rápido, para você fazer uma demo do seu som, por exemplo, entendeu? Eu particularmente não curto, tá? Mas há quem diga que faz toda a diferença do mundo. Eu particularmente não gosto, tá? É uma opinião pessoal. Então, para ser mais direto na resposta, realmente é bom usar na Master? Bom, vai depender o que está entrando na sua Master. Você está com uma música dinâmica, você está com uma música mais balanceada em AMS, você está mandando para o seu canal Master uma voz e violão, você está mandando, sei lá, uma música num estilo onde precisa de bastante pico, você precisa do quê? Você quer reduzir a dinâmica? Então, tudo depende da sua necessidade. A necessidade sempre vem na frente. Se você estiver precisando de alguma coisa que a sonoridade desse plugin vai te entregar, é bom. Se você não estiver precisando da sonoridade desse plugin, é ruim. O áudio, pessoal, ele é mais simples do que vocês imaginam. Ele não é fácil, mas ele é mais simples do que vocês imaginam, beleza? A segunda pergunta também é do @RSS2333, tá? Mas eu vou emendar essa pergunta junto com a pergunta do Soturna. O Soturna Crosta perguntou como usar o limiter no canal Drum Bus. E o @RSS perguntou mix bus da bateria, quais plugins usar? Pessoal, imagina o seguinte, essas perguntas elas não têm resposta, tá? Quer dizer, elas têm resposta se eu for pensar no YouTube e chamar público para o canal, elas têm resposta. Eu vou falar, usa tal plugin, deixa de tal jeito, tá tudo bem. Vou te dar presets, vou te dar esse tipo de receita. Se você for pensar numa coisa mais profissional do áudio, essas perguntas não têm resposta. Por quê? Porque tudo que foi feito no áudio da parte técnica, ele partiu de uma necessidade artística, tá? Então, se por exemplo você tá cantando lá com Michael Jackson, Elvis Presley lá no estúdio, e aí ele tá cantando, tá se expressando artisticamente, aí de repente ele fala pra você do outro lado lá, pô, essa parte eu queria que tivesse, sei lá, minha voz com mais profundidade, eu queria que minha voz ficasse repetindo no ouvido da pessoa, alguma coisa artística. Aí você tem uma ideia, fala, pô, e se a gente colocar o microfone lá no corredor do estúdio e colocar umas caixas lá e microfonar essa caixa aí e colocar como reverberação atrás?
Você entende que a parte técnica, ela vem depois da necessidade de expressar alguma coisa, depois da necessidade da onde você quer chegar? Você precisa saber aonde você quer chegar para daí usar essas partes técnicas e resolver o seu problema, tá? Então, se você está querendo saber quais plugins utilizar, eu vou te perguntar: você quer o quê? Você quer uma música, você quer reduzir picos da sua bateria porque você quer uma música mais com RMS um pouco mais no lugar? Ou você quer potencializar os transientes? Você quer uma coisa mais bem solta, tipo um pagode, alguma coisa assim bem solta com bastante transiente? Se você quiser uma coisa, artisticamente, você vai precisar alguns tipos de plugins. Se você quer outra coisa, você vai precisar usar outros tipos de plugins, entendeu? Então você precisa primeiro ter sensibilidade artística para saber o que você está buscando. Através do que você está buscando artisticamente, a parte técnica, que é os plugins que você vai utilizar, que vai entrar em jogo. E aí sim você pode falar, pô, eu vou usar esse plugin, vou usar aquele plugin. A mesma coisa se aplica para o limiter aqui, para a resposta do Soturna. Você, primeiro, para que você vai usar um limiter? Tipo, não tem uma forma correta. O limiter é uma compressão completamente agressiva que vai reduzir principalmente os picos do seu áudio. A sua bateria, ela tá com esses picos muito distante, você precisa reduzir isso. Se você precisar reduzir isso, basta colocar um limiter com ataque rápido e já resolveu, entendeu? Então não tem muitas complicações. Simplesmente o que é mais difícil e que normalmente não tem essas informações no YouTube é como você se expressar artisticamente. Quando você realmente sabe aonde você quer chegar, as ferramentas elas perdem os mistérios. Fica tudo muito mais fácil, mais simples de utilizar. Mas para eu não também falar umas coisas muito mais superficiais, afinal de contas a gente está no YouTube e eu preciso entender um pouquinho mais da necessidade de vocês, assim como eu faço para quem está dentro dos meus cursos, da minha plataforma de ensino, eu preciso entender da necessidade para não ficar uma coisa muito superficial. Você pode usar um 1176, por exemplo, no drums da bateria lá, um compressor que resolve qualquer coisa, e sei lá, um Putec, por exemplo, se você estiver sentindo falta de balanço tonal, entendeu? Esses dois plugins resolvem bastante, tá? Se você quiser deixar a bateria um pouco mais nervosa, com bastante harmônicos, você vai usar uma saturação. Então eu volto para aquela questão. Tudo depende de onde você quer chegar. E você precisa sentar, fazer sua mixagem, sabendo para onde você vai. Caso contrário, se você acertar sua sonoridade, é sorte, beleza? Próxima pergunta. A próxima pergunta é do Amber Banda. Minha dúvida é como fazer uma dobra de vocal gravados em takes diferentes, sincronizarem, sem embolar e sem deixar muito destacado. Algumas perguntas são muito específicas, né? Tipo, como que você pode fazer isso? Primeira coisa, sempre pensa na fonte. Se você quer gravar 2 takes, você não quer fazer dobra artificial, você precisa entender de rítmica e entender de melodia para que o seu segundo take seja exatamente o mais parecido possível com o seu primeiro take. Você já resolve isso aí, tá? Então, se você está cantando uma divisão rítmica, o segundo take tem que ter a mesma divisão rítmica. Se você está cantando uma melodia, o segundo take tem que ter a mesma afinação da melodia, a mesma intensidade sonora. Você tem que fazer a mesma coisa com a sua característica do canto, né? Você precisa fazer exatamente igual. Se você fizer isso, assim como o Osbourne fazia antigamente, você vai conseguir já deixar uma coisa muito linkada. Não tem como fugir da fase nessa questão, porque são tempos diferentes, mas nem sempre fase é um problema. Uma vez que você fez isso, cantou exatamente igual e resolveu isso na fonte, que é sempre a melhor opção, você depois pode usar algumas opções para facilitar na parte de edição. Um Vocal Align, por exemplo, faz isso com maestria desde que você esteja já meio caminho andado. Então você pode pesquisar sobre um plugin chamado Vocal Align, que ele vai alinhar, né, o seu take 1 com o take 2 para que as coisas fiquem um pouco mais somadas e com menos problemas de fase. Aí ele fala também aqui, sem embolar, né, e sem soar destacado. Se você cantou o mais próximo possível do primeiro take, já não vai soar destacado, as coisas vão se somar, né, porque você pensou na rítmica na hora de cantar. E a questão de embolar aqui, só vai embolar se a fase não estiver batendo. Então você vai procurar um melhor esquema de fase, né? Procurando mesmo a melhor sensibilidade da fase, aonde não some demais as características ali dos médios graves, aonde embola na voz. Então você vai precisar procurar o melhor balanço, tá? O Vocal Align pode te ajudar nisso, tá? Então simplesmente assim
que você resolve, não tem outro jeito, tá? Mais do que isso, você vai acabar danificando seu áudio, não tem pra onde correr. Bom, vamos pra última pergunta então. A última pergunta é do Elzarak, 4382. Como alcançar um bom reverb delay com compatibilidade mono perfeita, sem desaparecer na mixagem? Bom, vamos lá. Se você quer usar um efeito de reverb ou delay estéreo, a última coisa que você quer é que ele tenha compatibilidade perfeita em mono, tá? Porque se você realmente quer o estéreo aberto, ele não pode se somar perfeitamente em mono. Caso contrário, você vai ter dois arquivos, um de cada lado, e quando você estiver tocando, ele já vai estar soando mono. Porque realmente, se você tem duas informações que são idênticas, que nem você falou aqui, com compatibilidade perfeita, já não é estéreo. São duas informações que vai soar exatamente central. E você vai perder a amplitude lateral que você está procurando no seu elemento estéreo. O que eu recomendo para você é, na hora de você, por exemplo, for fazer um delay, deixe em mono a saída da sua mixagem. Se você tiver num Pro Tools, alguma coisa que não tenha, coloca um plugin lá e deixe em mono e procure essa sensibilidade do delay com o sinal principal de ouvido mesmo. Esses milissegundos que você está procurando de atraso, tente colocar em mono e procurar a melhor compatibilidade, porque você está trocando a fase o tempo inteiro. Então, se você vê ali que dá uma encorpada melhor ali nos milissegundos que você está procurando o delay, depois quando você vai abrir e no estéreo ele vai soar enorme, e quando você somar em mono, você vai perder o mínimo de informação possível, tá? Mas não tem como. Se você fala de estéreo, significa exatamente que a compatibilidade não é a mesma em mono quando você somar os dois. Quanto mais estéreo você tiver, menos vai ser compatível em mono, exatamente por essa questão que eu tô falando. O que acontece é o seguinte, toma cuidado com a Pan-Law. Se você não conhece ou não sabe o que é a Pan-Law, eu vou tentar resumir aqui. Quando você tem um sinal mono, vamos colocar como se fosse a sua voz, você manda para um buzz, um auxiliar, qualquer coisa estéreo, teoricamente, o seu software, qualquer software faz isso, tem uma coisa chamada Pan-Law, porque quando você pega um sinal mono e joga para um estéreo, teoricamente ele está pegando seu sinal mono e está duplicando em dois. E quando você tem dois sinais idênticos somados, por ser uma coisa logarítmica, eu não quero falar tanta coisa técnica nesse vídeo, você ganha em média 6 dB, tá? Então, se toda vez que você pegasse sua voz e mandasse para um canal estéreo, você iria ter uma amplitude de mais ou menos 6 dB. Então, todas as DAWs têm uma coisa chamada Pan-Law que controla isso para você não ter tanta percepção, tanta alteração perceptível, né? Então, ele vai descer menos 3 dB por padrão. Se você está no Pro Tools ou qualquer outra DAW, você tem como regular essa Pan-Law no canal estéreo de menos 3, menos 4, menos 2,5, mas o padrão é menos 3. Então, se você pega um sinal mono e manda para um auxiliar estéreo, automaticamente ele vai reduzir menos 3 dB naquele canal estéreo. E aí o que acontece? Se você pega esse canal que você está enviando para um canal estéreo para auxiliar, para o delay, para o reverb, e coloca o panorama para esquerda ou para direita, ele volta até a amplitude original. Ele só vai perder a Pan-Law quando tiver exatamente somado no meio os dois sinais que ele duplicou. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, quando você coloca uma informação de reverb, por exemplo, bem grande, bem estéreo, quando você coloca em mono, ele vai somar e você vai perder volume, tá? Então não confunda perca de volume com incompatibilidade de fase. Em mono, você sempre vai perder volume, tá? E quando você abre em estéreo, você acaba ganhando essa amplitude novamente, tá? Eu explico tudo isso melhor dentro do meu curso de mixagem. Então, o que você precisa diferenciar é, você está perdendo volume ou você está perdendo informação de fase, tá? Avalia isso, você sempre vai perder volume de alguma forma. E aí, como o nosso ouvido adora loudness, né, sempre vai parecer que piorou a mixagem, mas nem sempre é incompatibilidade, às vezes é só volume mesmo por causa da Pan-Law. Fica ligado nisso, tá? Bom, lembrando que toda essa parte técnica, toda essa filosofia que eu falei aqui pra vocês, eu explico em detalhes dentro do meu curso de mixagem, o Sua Mix Sem Segredo, tá bom? Você encontra ele aqui embaixo nesse vídeo. Se você usa o Studio One, eu tenho um curso completo com várias dicas que você não encontra no YouTube, com várias sacadas de coisas que talvez você nem sabia que o Studio One tinha. Você encontra o link do curso completo aqui embaixo também, tá bom? Então, eu espero ter ajudado. Deixa aqui embaixo no comentário se você curtiu esse formato, né, de vídeo, onde eu vou estar sempre tentando me aproximar um pouco mais de vocês, respondendo a dúvida de vocês. Me segue no Instagram, que direto eu abro caixinha de perguntas lá também para tentar socializar e me aproximar um pouquinho mais de vocês, entender a necessidade de vocês e só assim conseguir ajudar um pouquinho melhor. Basicamente é isso, eu espero vocês lá no Instagram. Se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like.
like, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe.